Bom, agora nós falaremos sobre a lei de Coulomb. Bom, então para falar da lei de Coulomb, vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho um sistema aqui de duas cargas. Uma carga QI e uma carga QJ. A carga QI ela é determinada por um vetor posição em relação à origem, que eu estou chamando de RI. E a carga QJ ela é determinada, a posição dela é dada por um vetor RJ. E esse RJI é um vetor que tem a ver com a distância da carga QI para a carga QJ, ou seja, RJI é igual a RJ menos RI. Tá? Então, um vetor que vai de QI a QJ. Note que o princípio de atração e repulsão ele nos diz que a carga QI ela vai sofrer, se a carga QI e QJ ela tiver o mesmo sinal, a carga QI e QJ vão sofrer uma força de repulsão. Essa força de repulsão que a carga QJ aplica sobre a carga QI eu estou chamando de FIJ. E a força de repulsão que a carga QI aplica sobre a carga QJ eu estou chamando de FJI. E no caso, quando as cargas têm sinais opostos, a diferença é que essa força ela vai ser uma força atrativa. Bom, a lei de Coulomb para cargas pontuais pode ser enunciada mediante a expressão matemática, que é dada abaixo. Então a lei de Coulomb ela diz o seguinte, por exemplo, a força sobre a carga QJ devido à carga QI, que eu chamo de FJI, pela lei de Coulomb ela é proporcional, onde essa constante de proporcionalidade, que eu estou chamando de K, recebe o nome de constante de Coulomb. Então ela é proporcional ao produto das cargas, ou seja, QI vezes QJ, e inversamente proporcional à distância entre essas cargas ao quadrado, que eu estou chamando de RJI, que é simplesmente RJI é simplesmente o módulo do vetor RJI. E a direção dela, da força, já que ela é um vetor, ela é dada por esse versor aqui que eu estou chamando de RJI chapéu. Então ele é um versor que tem a mesma direção que o vetor RJI, mas como ele é um versor, ele tem módulo 1. Uma outra maneira de escrever essa mesma expressão é repetindo a expressão anterior. E onde tem um versor, eu deixo de escrever o versor e escrevo esse versor em termos do vetor. O que é um versor? É o vetor, no caso RJI, dividido pelo seu módulo. Então, quando você faz isso, você obtém um versor, ou seja, um vetor com norma 1. Então, essa é outra maneira de escrever a lei de Coulomb. Algumas observações. A primeira delas é que ela é uma lei experimental, testada ao nível macroscópico, eletrônico e nuclear. Bom, a segunda observação é que, como a gente viu, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, L é elevado a 2. O fator 2, ele é exato do ponto de vista teórico. O que significa isso? Significa que, experimentalmente, ele difere de 2 em 1 parte em 10 a oitava. Outra observação é que ela é uma força de longo alcance, possibilitando um estudo clássico numa ampla variedade de processos. Um exemplo de força de curto alcance seria a força nuclear, que mantém o núcleo dos átomos coeso. Ela é só sentida em distâncias muito curtas. E a última observação é que, apesar de ser semelhante à força gravitacional, ela é bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais intensa. Vocês podem mostrar isso, já que vocês conhecem a expressão
dada pela lei da gravitação universal, que é a expressão da força gravitacional, e agora vocês conhecem a expressão da lei de Coulomb, é possível você mostrar isso. Bom, então, no sistema de unidades internacional, que é um sistema que utiliza metro, quilograma, segundo e mais o sistema elétrico, a carga ela fica dada em Coulomb, a posição e a distância em metros, a força em Newton, a constante de Coulomb ela assume esse valor aqui. Também é muito comum escrevermos a constante de Coulomb em termos de outra constante, né, que é esse ε0, né, de modo que ela é 1 sobre 4π ε0. Depois a gente vai dar um nome para esse ε0, e esse ε0 ele fica dado por esse valor aqui. Uma observação é que no sistema elétrico gaussiano, que é um sistema que utiliza centímetro, grama e segundo, esse ε0 é definido como sendo 1 sobre 4π, de modo que a constante de Coulomb fica sendo dada como 1. Então, se você estiver lendo um livro e não vê a constante de Coulomb, é porque provavelmente esse livro está em unidades gaussianas. Bom, a lei de Coulomb ela fala sobre o caso de duas cargas, mas se tivermos mais de duas cargas. Então aqui eu tenho um exemplo com três cargas, né? Uma carga eu chamei de Q1, a outra eu chamei de Q2 e a terceira carga eu estou chamando de QJ. O que a experiência mostra é que a força sobre essa carga QJ ela pode ser dada como sendo a força devida à carga Q1 sobre a carga QJ, que eu estou chamando de FJ1, e a força devida à carga Q2 sobre essa carga QJ, que eu chamo de FJ2. E essa força, né, que eu chamo de FJ, né, força resultante, ela é justamente a resultante das forças FJ1, né, mais FJ2, né, a soma vetorial dessas forças. Bom, em um sistema com mais de 3 partículas, um sistema com N partículas carregadas, então esse FJ ele vai ser a força devida à carga 1, mais a força devida à carga 2, mais a força devida à carga 3, a carga 4, até chegar na carga N. Ou, usando a notação matemática diferente, né, a força sobre a carga QJ pode ser dada como uma somatória de I variando de 1 a N sobre as diversas forças FJI. Lembrando que o I é diferente de J porque quando I é igual a J, a gente está falando da força de uma carga sobre ela mesma. Não existe. Então esse daqui é o que a gente chama de princípio da superposição de forças. Lembrando que a gente conhece essa expressão aqui da força entre duas cargas, né, que é dada pela lei de Coulomb. Então se eu colocar a expressão da lei de Coulomb aqui, eu vou ter uma expressão um pouquinho maior, que é essa expressão aqui. Bom, então vamos a um exemplo de aplicação do princípio da superposição associado à lei de Coulomb. Então nesse exemplo a gente vai ter três cargas, Q1 na origem, Q2 no eixo X, Q0 em x igual a 2 e y igual a 2, Q1 é uma carga positiva, Q2 é uma carga negativa e Q0 é uma carga também positiva. Então a força que Q1 aplica sobre Q0 é uma força de repulsão, que eu estou chamando de F01, e a força que a carga 2 aplica sobre Q0 é uma força atrativa, que eu estou chamando de F02. E a força resultante é justamente que eu quero determinar. Então vamos à solução. Bom, então a força resultante, o F0, ela é a soma, né, da força devida à carga Q1 e a força devida à carga Q2, né, sobre a partícula Q0. E essas forças são dadas pela lei de Coulomb. Então vamos ao cálculo da força devido à carga 1. Então para calcular essa força, a gente vai precisar das coordenadas da carga 0, né, e a coordenada da carga 1. Né? No caso, a carga 0, a carga 1, né, está na origem, a carga 0 está em y igual a 2, x igual a 2. Né? Como a gente pode ver aqui, né? Então a carga 1 está na origem e a carga 2 está em carga 0, está em x igual a 2, y igual a 2. A gente vai precisar
também calcular a distância da carga entre as cargas 0 e 1, né, que é o vetor, né, R0 menos R1, que é dado pela posição R0, aqui é a posição de R1, né, e essa daqui é a distância entre elas, né, é só subtrair cada uma das componentes desses vetores. E a gente vai precisar do módulo, né? O módulo, ele é a raiz, né, da soma das componentes ao quadrado, né? Dá isso aqui. Bom, assim a gente utiliza essas informações e aplica ela na lei de Coulomb, né? Então a gente vai precisar daquelas informações aplicadas aqui dentro, ou seja, a gente vai precisar da constante, do valor das cargas, da distância entre elas e do módulo, né, dessa distância. Então, justamente, colocando tudo isso na lei de Coulomb, a gente vai ter então que a força sobre a carga 0 devido à carga 1, então é a constante de Coulomb, o produto das cargas, a distância, né, entre as cargas ao quadrado, e esse daqui é aquele versor, né. Assim, fazendo essa operação, a gente acha a força devido à carga 1 sobre a carga 0. Como a gente espera, essa força ela ela tem componente x igual a componente y, né, como a gente esperava aqui desse gráfico, né. Então ela forma um ângulo mais ou menos ali, mais ou menos não, um ângulo de 45 graus. E a força F02 é uma força que ela tem apenas componente y, né? Então, conforme eu desenho aqui. Então, analogamente, a gente calcula o F02 e acha o que a gente esperava, né? Só com a componente y. Daí, a força resultante, né, é a soma dessas duas forças que a gente calculou. E aí, fazendo a soma, a gente acha, né, a força resultante. Bom, outra informação que a gente também pode achar, né, é o módulo da força resultante. Tá? O módulo de uma força é a raiz da soma de suas componentes ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo, a gente acha qual é o módulo da força. E outra informação é o ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Então, para calcular ele, a tangente desse ângulo é a componente y da força dividido pela componente x. Então, a gente faz esse cálculo, acha a tangente e o ângulo é arco tangente